E olha, nesta sexta-feira nós temos um episódio especial, porque nós vamos falar de política, que é a coisa que o RD News mais gosta de falar aqui. E no podcast nós vamos analisar essa primeira semana de mandato aí, principalmente do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, e também nós vamos um pouquinho lá para Várzea Grande para falar também da prefeita Flávia Moretti. Para você ficar situado no que está acontecendo no estado, nós tivemos aí 142 prefeitos, né, que foram empossados no dia 1º de janeiro, aqui no estado de Mato Grosso, e mais de cerca de 1.400 vereadores. Então, nós estamos com novos prefeitos e novos vereadores. Para falar primeiramente sobre Cuiabá, nós vamos começar falando de uma situação que foi divulgada pelo prefeito assim que ele tomou posse, que é a respeito de quanto que o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deixou no caixa para o Abílio Brunini. E para tratar desse assunto, analisar, porque ele está por dentro de tudo, assim como a nossa equipe de reportagem do site RD News, está aqui comigo o jornalista e editor de política, o Jacques Gosch, que vai me explicar direitinho os bastidores, que bastidor é gostoso demais, né? Jacques, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. O que aconteceu, Grace? Ontem pela manhã, a equipe do prefeito Abílio Brunini divulgou que eles encontraram apenas 6,9 milhões no caixa da prefeitura. Isso. É esse extrato aqui, foi divulgado esse extrato aqui com 6.936.514 reais e 6 centavos. Seria esse o valor que o prefeito Abílio Brunini teria encontrado no caixa da prefeitura no primeiro dia da gestão. Acontece que eu tive acesso a diversos outros extratos do Fundo Municipal de Saúde, do Fundeb também, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, de repasses do Estado de ICMS e PVA, e esse valor não batia. Na verdade, a prefeitura tinha mais de 32 milhões em caixa. Depois, com as movimentações que aconteceram durante o dia, movimentações financeiras, a prefeitura divulgou através de nota já passado das 8 horas da noite, que na verdade o valor que havia em caixa era pouco mais de 26 milhões. No início do governo Pedro Taques, o então secretário de Fazenda, o Paulo Brustolin, deu uma entrevista para a imprensa dizendo que tinham encontrado apenas 84 mil nas contas do governo do estado. Isso era numa conta, na verdade a gestão Silvio Barbosa tinha deixado em caixa praticamente 800 milhões. Eu fiquei surpresa com uma palavra que eu vi na imprensa e eu li várias vezes assim, porque eu fiquei, será que tá certo? Tipo, quando a gente lê, a gente fica, será que eu li certo? Será que está escrito certo? Que é a palavra desinauguração. O Abílio fez uma desinauguração, conta pra gente. Na verdade, o Abílio, ele determinou a anulação do ato de entrega da segunda etapa das obras do Mercado do Porto, aqui pertinho do RD News. O que acontece? A obra foi entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro no dia 31, no último dia de mandato. Ele descerrou uma placa entregando a obra. Mas ontem, em vistoria, o prefeito Abílio, que inclusive é arquiteto e urbanista, ele chegou à conclusão que a obra está inacabada. Entendi. O que ele fez? Ele determinou a anulação desse ato de entrega para que no momento oportuno as obras possam ser retomadas e concluídas. E de um ato que ele também determinou foi o devido processo para arrancar a placa que o Emanuel instalou lá no local. A placa tem o nome do prefeito Emanuel Pinheiro, do vice José Roberto Estopa, do presidente Lula e dos senadores Wellington Fagundes e Carlos Fávaro e também do ex-deputado Neri Geller, que foram os que viabilizaram emendas para o andamento dessas obras. E aí, como que fica essas pessoas que estavam com o nome lá na placa? Você já tentou ouvir aí o senador Wellington para saber? Olha, provavelmente na próxima placa o nome deles deve estar em função das emendas, mas o nome do Emanuel não. Quem vai colocar o nome da placa certamente vai ser o Abílio, porque vai ser ele que vai retomar e concluir a obra. E visivelmente, né, eu estive no Mercado do Porto
na época das compras de Natal e não tem nada acabado, né? A gente, inclusive, durante o Natal, aí você me corrige se eu estiver enganado, até o prefeito, o vice-prefeito foi encaminhado para a delegacia, né? Devido a essas por obras. crime ambiental, por o descarte irregular dos entulhos da obra. Nossa. Ele chegou a ser preso e depois foi liberado em audiência de custódia. Outra coisa que a gente viu aí, o Abílio andou bastante, deu bastante pauta para a imprensa, né? Ele está tendo uma ação assim bem diferente, lembrando muito o início da carreira dele política, né? Por exemplo, ele foi lá no Aquário também. Foi lá no Aquário Municipal, ele determinou a suspensão da cobrança da tarifa enquanto a obra não tiver concluída, enquanto não tiver concedido, enquanto não tiver uma solução para o local. O Aquário Municipal também foi entregue pelo Emanuel Pinheiro no último dia da gestão. Estava sendo cobrada uma taxa de R$20 para visitação, R$10 a meia entrada, e diante de toda essa situação, o Abílio determinou que a cobrança fosse suspensa. Por quê? Mas teve irregularidade, assim como ele encontrou lá no Porto, não tem nada muito claro. A obra, segundo o Abílio, também não está concluída. Precisa de ajustes, precisa de conclusão, e também não tinha muito claro o procedimento da cobrança da tarifa para o ingresso, para a visitação. Inclusive, nem nota fiscal estava sendo emitida. Nossa Senhora. Tipo, eu ia lá, comprava o ingresso e o dinheiro... Pagava, o dinheiro era anotado num caderninho e ficava por isso mesmo. Sério, Jacques? Estava nessa situação que foi encontrada pelo prefeito Abílio Brunini. Por isso ele determinou a suspensão da cobrança e agora os procedimentos, vamos dizer assim, vão ser ajustados. Agora, para a gente fechar aqui Cuiabá, porque a gente vai já para a ponte lá, passar para a ponte. Mas antes de fechar Cuiabá, o que a gente tinha conversado e que o blog do Romilson, aí o nosso diretor, já tinha soltado, que as mulheres lá da Câmara estavam fechando o voto para Paula. E consolidou, né? A Paula Calil é a presidente da A Paula Calil é a presidente da Câmara, ela se elegeu com 19 votos. 19? Quanto que nós tínhamos falado aqui? A projeção no início era 14, que era o número que garantia a eleição, tendo em vista que são 27 vereadores. Depois ampliou para 17. E no dia da votação ampliou para 19. 2 vereadores aderiram, votaram na Paula Calil. O que chama atenção é que os vereadores que eram base do Emanuel Pinheiro ou se abstiveram da votação ou se retiraram no momento da votação. Então o placar foi 19 votos a favor, 6 abstenções e 2 ausências. As ausências foram justamente do Chico 2000, o ex-presidente da Câmara, que tentou se viabilizar a reeleição e não conseguiu os votos suficientes e acabou recuando, acabou jogando a toalha, e também do Adevair Cabral, que é muito leal ao Emanuel e desafeto do Abílio desde o período em que o Abílio era vereador. Então ele nem foi, o Adevair. Eles foram, tomaram posse, discursaram e se retiraram no momento da eleição da mesa diretora. Quando foi feita a eleição da mesa diretora, eles estavam ausentes da sessão. Chico 2000 e Adevair Cabral. Agora pra gente, vamos lá para Várzea Grande, porque a coisa lá em Várzea Grande, nessa relação, e parece assim, o panorama que eu tô vendo, tá? Aí você me corrige. Na Câmara de Cuiabá, todo mundo se amando, tudo lindo, né? A eleição fechadinha, a Paula com as mulheres e os vereadores também apoiando a causa das vereadoras. Lá em Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti foi dar posse ao secretariado, parece que nem vereador apareceu lá. Na verdade, apareceu um vereador, o Lucas Chapéu do Sol, que é do mesmo PL da Flávia Moretti, aliado dela, ele apareceu e representou a Câmara. Mas a relação entre a Flávia Moretti e o presidente da Câmara, o Vanderlei Cerqueira, do MDB, já começa deteriorada. O que aconteceu? No dia da posse, que foi realizada em solenidade no ginásio Fiotão,
O Vanderlei Cerqueira já chegou chutando balde, já chegou dando entrevista, dizendo que a Flávia tentou inviabilizar a eleição dele e ofereceu 3 secretarias para vereadores para que eles não votassem no Vanderlei Cerqueira. A Flávia Moretti rebateu, disse que isso não é verdade, que na verdade foi o Vanderlei Cerqueira que exigiu a saúde para apoiar a gestão que inicia, e a relação deles começou bastante deteriorada. O fato de a prefeita não convidar a Câmara para posse do primeiro escalão é só um reflexo dessa situação. Então ela não convidou, Jacques? A informação que se tem é que ela não convidou. Não houve um convite oficial, um ofício da prefeita chamando Vanderlei Cerqueira, chamando a Câmara para a posse dos secretários. E mais um episódio dessa rusga aconteceu ontem à noite. O Vanderlei Cerqueira e mais um grupo de 5 ou 6 vereadores foram fiscalizar as unidades de saúde da cidade de Várzea Grande. E já no primeiro dia de gestão eles já foram para cima da prefeita. O que eles estão exigindo? Eles estão exigindo um 3º turno nas unidades de saúde de Várzea Grande, que funcionam em 2 turnos. Já no primeiro dia de gestão eles já exigem que a Flávia Moretti viabilize um 3º turno, né? Isso com o pano de fundo aprimorar o atendimento à população. Além disso, eles fizeram críticas ao fato da secretária de saúde, a Deise Bocalon é o nome dela, morar em Cuiabá. Onde que ela mora? Não sei onde ela mora em Cuiabá. Ela não mora em Várzea Grande, ela mora em Cuiabá, e os vereadores fizeram críticas nesse sentido, que a Flávia não teve capacidade de encontrar alguém na cidade de Várzea Grande para gerir a saúde. Mas isso, inclusive, a própria legislação permite, não existe nenhuma exigência legal para que um secretário municipal more na cidade. Não tem. Não tem exigência legal para que o secretário more na cidade. Ô, Jacques, mas como que está desenhada a Câmara? A Flávia, como que está a base da Flávia? Ela tem muitos apoiadores? Porque o Cerqueira é do MDB, né? Olha, a Flávia Moretti não tem ainda uma base consolidada na Câmara. Essa vai ser a tarefa do Benedito Lucas, do secretário de governo, junto com o Tião da Zael. Eles precisam se aproximar dos vereadores, construir uma base para a prefeita e garantir a governabilidade desse início de mandato. Por enquanto está tudo muito indefinido, né? O céu está nublado para a Flávia Moretti no que diz respeito à Câmara de Várzea Grande. E assim, pela sua bagagem na política, dá para prefeito gerir uma cidade sem os vereadores? Não, é preciso ter a governabilidade, né? O modelo da democracia brasileira exige a construção da governabilidade. O executivo é independente, o legislativo é independente, porém eles precisam conviver em harmonia para garantir a governabilidade. Para governar, a prefeita precisa mandar mensagens, precisa mandar projetos para a Câmara de Vereadores, e para isso ela precisa ter uma maioria para aprovar esses projetos. Por enquanto isso não está claro, precisa ser construído. Como eu disse, é tarefa do secretário de governo Benedito Lucas. Ele foi chefe de gabinete do deputado José Medeiros, ele já foi vereador em Santo Antônio do Leverger, ele é secretário-geral do PL de Mato Grosso, né? Ele tem uma bagagem política e essa vai ser a tarefa urgente dele, juntamente com o Tião da Zael, que também tem experiência política, que inclusive já foi prefeito. Eles precisam promover essa aproximação da Flávia Moretti com a Câmara e a construção dessa maioria, a construção dessa governabilidade. Enquanto isso não acontecer, vai ser pau no gato sem massagem. Ô, Jacques, para a gente encerrar, eu queria que você avaliasse para mim o Abílio. O que você achou do Abílio, assim, nessa primeira semana? Eu vi que você avaliou aí a Flávia, né? O primeiro desafio da Flávia vai ser construir esse relacionamento com a Câmara. E o Abílio, o que você já notou, assim, que ele precisa? Porque eu vi ele ali muito eufórico, né? Indo nos lugares, rodeado de imprensa. Tipo, me surpreendeu ele isso e eu fiquei preocupada. Assim, não me surpreendeu positivamente, eu fiquei preocupada. Olha, o Abílio, ele
foi nos lugares, anunciou medidas como a suspensão da cobrança da tarifa no aquário municipal. Ele falou também em retirar a administração do mercado do porto da Associação dos Permissionários, de fazer uma devassa nas contas da Associação dos Permissionários. Só que tudo isso depende de atos administrativos. Uma coisa é o prefeito fazer uma vistoria no local, convocar a imprensa, chegar lá, ele estava visivelmente irritado com as situações que ele encontrou e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas tudo isso depende de processos, depende de atos administrativos. A administração pública, ela tem trâmite, depende, né? Tem trâmites legais, tem normas que precisam ser seguidas, tem legislações, as coisas não dependem só da vontade e da palavra do prefeito. Então, o que você acha? Assim, que ele tem que sentar lá na cadeira do prefeito, dele lá agora, e começar... Tudo depende dos atos administrativos. Uma coisa é fazer live nas redes sociais, é postar vídeo, é chamar a imprensa, é fazer aquela ação espetaculosa, vamos dizer assim. Mas tudo depende dos devidos processos e dos atos administrativos da gestão. Vamos ver agora como é que isso vai se dar. O Abílio falou, tomou as medidas, determinou que a equipe dele fizesse. Agora vamos esperar os atos administrativos da prefeitura. E eu vi gente nos comentários aqui das redes sociais do RD News falando assim da questão da taxa do lixo, que também foi uma medida que ele prometeu na campanha, que o povo está cobrando bastante rápido, né? Porque, por exemplo, a coleta de lixo está suspensa, ficou no Natal suspensa, e pelo menos ali na região que eu moro está suspensa também já agora, faz dias. Em relação à taxa do lixo, o Abílio, no dia que ele tomou posse, no dia 1º, ele reafirmou que vai suspender a cobrança, que vai revogar a taxa do lixo. E sobre a coleta do lixo, ele fez uma cobrança bem incisiva, bem dura à empresa local. Ou eles colocam o serviço nos trilhos, eles prestam o serviço a contento, ou então a prefeitura vai buscar maneiras de romper esse contrato e de passar o serviço para outra empresa. O que também não é fácil, né? Basta a gente questionar quantas empresas prestam esse serviço no Brasil, quantas empresas prestam esse serviço no Centro-Oeste. Não é fácil. Né? Pode existir a vontade política, a determinação do prefeito, mas existem as barreiras legais, as barreiras contratuais que precisam ser quebradas também. A coisa não funciona na base do oba-oba, né? Tudo tem os devidos trâmites, tudo tem legislação, tudo tem cláusula contratual e tudo isso precisa ser observado. Mas ontem deu para ver um pouco do Abílio vereador, né? Um pouco do Abílio parlamentar exercendo o cargo de chefe do executivo. Era isso. É isso, e Jax, obrigada, realmente sua análise é muito boa, dá pra gente ter uma noção, assim, parece que a gente tá lá acompanhando o que aconteceu, e o desafio, pelo que o Jax deixou bem claro aqui pra gente, é realmente aí transformar essas medidas em trâmites legais e que chegue logo, seja publicado no diário e que vida que segue, vamos seguindo. A gente deseja ir para Cuiabá e para Várzea Grande sucesso, né? Já que a gente é imprensa, a gente torce para que os prefeitos consigam, né? Fazer. Mas a gente tem que analisar. Se o Abílio ir bem, Cuiabá vai bem. Se a Flávia vai bem, Várzea Grande vai bem. Isso vale para o Cláudio Ferreira em Rondonópolis, vale para o seu Roberto Dorner em Sinop, vale para os 142 prefeitos de Mato Grosso. Se eles irem bem na gestão, a cidade vai bem, a população é beneficiada. E você quer ficar sabendo aí das inéditas de todos esses bastidores, porque tá gostoso, né, essa política de Mato Grosso, você acessa o nosso site aí, o RD News, acompanha nossas redes sociais também do RD News no Instagram e também o nosso podcast, o RD TV Cast, que você está acompanhando aí. E a gente te espera, hein, que na semana que vem a gente vai trazer muita coisa boa. Bom final de semana e até lá.